Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Professor Leonardo Saraiva falando sobre a Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso 27, falaremos sobre os direitos autorais. Direitos autorais, uma matéria importante, uma matéria que nós vemos no dia a dia e às vezes nem percebemos. Vamos falar sobre o direito autoral. Vamos à leitura do inciso 27 da Constituição, no artigo 5º. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. O direito autoral é o ramo da ciência jurídica que protege o autor e as suas obras intelectuais. Grave isso. As obras produzidas pelo intelecto humano, pela engenhosidade humana e que são exteriorizadas por qualquer meio, qualquer suporte, seja ele tangível ou intangível. Esse é o direito autoral. Esse é o conceito de direito autoral. E é importante você gravar o conceito de direito autoral, é importante você entender o que é o direito autoral e as suas peculiaridades. O direito autoral é um ramo autônomo e nós estamos falando da parte da Constituição que trata da propriedade, mais especificamente da propriedade intelectual. Dentro da propriedade intelectual, nós temos, por um lado, o direito autoral e vários de seus desdobramentos, e de outro lado, a propriedade industrial, com também muitas outras subdivisões. Mas, para efeito aqui do nosso estudo, para o objetivo de nosso estudo, nós vamos passar de uma forma bem prática, de uma forma bem simples, mas com bastante conteúdo, os conceitos para que você saiba diferenciar na hora da sua prova. Propriedade industrial nós vamos tratar na aula do inciso 29. Não perca essa aula também. Mas o direito autoral na aula de hoje. Propriedade industrial, basicamente, tá? Propriedade industrial, ela vai tratar ali de patentes, de marcas, indicações geográficas. Ela tem pré-requisitos específicos, tem prazos específicos de proteção e também legislações específicas. Mas grave o mais importante. Necessariamente a propriedade industrial ela é utilitária. O plus da propriedade industrial é a utilidade e nela o registro é imprescindível. O registro ele faz parte do constitutivo do direito à propriedade industrial. Já no direito autoral, nós vamos mais para a expressão também do intelecto humano, da engenhosidade humana, mas olhando por um plus mais estético, ou seja, no direito autoral nós não temos o compromisso do registro, não há necessidade do registro para que o direito autoral se constitua. E outra coisa também, não tem o compromisso de ser inédito como lá na propriedade industrial. Como assim, professor Leonardo? É simples, você imagine só, quantos conteúdos tem no YouTube, só aqui no YouTube, falando sobre o inciso 27 do artigo 5º da Constituição. Vários, não é verdade? Então você imagine da seguinte forma, dois artistas pintando o mesmo retrato, olhando para a mesma paisagem, um não olhando para a tela do outro. No final, você vai ter dois desenhos semelhantes. Afinal, a inspiração, o ponto de partida, vem de uma mesma paisagem. Mas cada um através dos seus talentos, cada um através do seu conhecimento, cada um através da sua técnica, cada um através da expressão do seu intelecto, vai produzir aquele desenho que será semelhante, obviamente, em razão da mesma origem, em razão de estarem olhando para o mesmo plano, para a mesma paisagem, mas com aspectos diferenciados. Basicamente, é isso que trata o direito autoral. E nós vimos na leitura do inciso que aos autores pertence o direito exclusivo dessa utilização, de publicação ou reprodução de suas obras. Agora, tratando-se das obras que o autor produziu, o direito exclusivo de utilização é dele.
O direito exclusivo de publicação é dele e o direito exclusivo de reprodução é dele. Afinal de contas, são protegidos aqui na Constituição. Agora, o autor pode ceder essa utilização? O autor pode permitir que se reproduza as suas obras? Claro, o direito pertence ao autor. O artigo 5º, inciso 27, vai proteger o direito autoral. Essa proteção esculpida na Constituição, ela estimula a cultura, ela incentiva o patrimônio cultural da sociedade. E nós vimos que a nossa sociedade ela é plural, que a Constituição protege essa diversidade. Mas para entender um pouco mais sobre o direito autoral, é necessário fazer um link com a LDA. LDA que é a Lei de Direitos Autorais, a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Ela vai dividir o direito autoral em direitos morais do autor, em direitos patrimoniais do autor e vai falar também da sua adoração. Basicamente, os direitos morais do autor, eles estão vinculados à sua personalidade e são inalienáveis. Ou seja, somente o autor pode alterar, somente o autor pode realizar qualquer modificação na sua obra, no seu conteúdo. Então, somente o autor pode fazer isso. Os direitos morais estão ligados à sua personalidade. Não confunda direitos morais do autor com danos morais, como nós vimos nas aulas anteriores, tá? Direitos morais do autor aqui em relação ao direito autoral. E também os direitos patrimoniais. Lá no artigo 28 da lei, vai dizer que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir, dispor de obra literária, artística, científica. Então, o direito patrimonial, ele diz respeito à utilização, ele diz respeito ao controle de reprodução e, de uma forma bem ampla, no uso econômico da obra. Lembre-se, pode ser vinculado aos herdeiros. Voltando à leitura do inciso, nós vamos ver que é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. A lei vai fixar ali, basicamente, tá? Há outros critérios, mas em regra, 70 anos após a morte do autor, a exploração desse patrimônio pelos herdeiros e sucessores. Exatamente o que vai se transmitir aos herdeiros é o direito patrimonial do autor. E a lei fixa um prazo. E aí você pergunta, ora, o que acontece então após a morte do autor e após esses 70 anos em que os herdeiros e sucessores podem então explorar economicamente essas obras? Ora, após esse período, a obra passa para o domínio público, a obra ingressa no domínio público e se torna livremente acessível a qualquer interessado. Por que isso ocorre? Primeiro, porque nenhum direito fundamental é absoluto. Segundo, porque o Estado está protegendo não só o direito do autor, mas também o patrimônio cultural da sociedade, o patrimônio cultural do país. E é em razão desse caráter de acervo cultural que as obras não podem ser exploradas ad eterno pelos herdeiros, pois isso privaria a própria sociedade de ter um acesso livre à cultura. Nós estamos falando de direitos autorais que independem de registro. Como nós vimos, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de acervo. Bem verdade, esse inciso não é comum ser cobrado em provas e concursos, exceto nos concursos da área, é claro. Mas o conhecimento é algo que nós não devemos desprezar. O conhecimento é algo que nós não devemos lançar fora. Nós devemos absorver, aprender. E quanto mais nós aprendemos, principalmente sobre a Constituição, melhores cidadãos nós somos, melhores pessoas nos tornamos e respeitamos, enfim, os direitos autorais, se também o entendermos. Finalizado, então, na próxima aula, direitos autorais sobre obras coletivas. O desdobramento, então, desse inciso, no inciso 28 do artigo 5º, é o fim. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.